O tema deste mês, sobre a vida, qual o sentido da sua, nós falamos a semana passada e disse que uma vez por mês nós faríamos a mensagem sobre um capítulo de Eclesiastes. O tema do nosso mês está no nosso boletim, é o primeiro domingo do mês, as posses, a sabedoria e o trabalho. E nós faremos a leitura do capítulo 2 de Eclesiastes para a pregação dessa noite. Eclesiastes, o livro do pregador, capítulo 2, eu farei a leitura de todo o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: Disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e me sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então, passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estutícia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então, vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estutícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Por que, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo,
Ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então, me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer a sua alma com que se a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Pois, separado deste, de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade, é correr atrás do vento. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor mais uma vez pela Tua palavra esta lida neste momento, que nós tenhamos a compreensão real do verdadeiro ensino, da Tua vontade para as nossas vidas, que nós tenhamos a capacidade do discernimento da Tua palavra, dada através do Teu Santo Espírito. Que esse discernimento seja dado a cada um dos queridos irmãos que estão aqui nesta noite. Que a graça do Senhor os alcance com o ensino da Tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Para uma pessoa que, bem desavisada, inclusive, lê o livro de Eclesiastes, ela, para alguns, vai ser muito bom, inclusive, principalmente para os preguiçosos. Para outros, podem entender que do que adianta fazer alguma coisa, se Salomão está dizendo que tudo é vaidade. Para que eu vou trabalhar? Para que eu vou me esforçar? Por que eu tenho que me cansar se tudo que eu fizer é vaidade? E é interessante que num primeiro momento e numa primeira impressão, parece que é isso de fato que Salomão está dizendo, que absolutamente tudo que viermos fazer se torna ou é vaidade. Mas a gente sabe muito bem o propósito de Salomão, ou pelo menos devemos saber, entender essas circunstâncias deste rei em ter escrito este livro e principalmente atentar para as nossas vidas quanto às circunstâncias dela toda, as circunstâncias de cada um dos nossos afazeres e das nossas obrigações. Nesse capítulo 2, Salomão, ele traz as circunstâncias, fala sobre as posses, fala sobre a sabedoria e fala sobre o trabalho. E nós precisamos entender e compreender essas circunstâncias de cada uma dessas situações, obrigações, compromissos que nós temos. Em sua análise da vida, o rei Salomão declara que questões importantes da nossa vida, como os nossos bens ou as nossas posses, o nosso conhecimento, a sabedoria, até mesmo o nosso trabalho, que traz o sustento para os nossos lares, são tidos como vaidade e correr atrás do vento. Como eu disse, seria um prato cheio para algumas pessoas mais desavisadas, dizer, para que eu vou trabalhar então? É melhor ficar quieto no meu canto, e o que Deus quiser me dar, Ele me dá, porque eu não vou perder o tempo da minha vida para correr atrás do vento. E nesse capítulo, eu quero trazer 3 lições sobre essas 3 coisas,
para que nós possamos aprender e avaliar as circunstâncias da nossa própria vida, quanto às nossas posses, quanto à nossa sabedoria e quanto ao nosso trabalho. A primeira questão, que é sobre as nossas posses. É interessante que nós observamos no texto aqui, escrito por Salomão, que ele demonstra o que ele fez, as suas conquistas, os grandes empreendimentos que ele projetou, correu atrás para executar. Do versículo 4 até o versículo 8, ele diz que empreendi grandes obras. Ou seja, até pela qualidade deste rei, até pela postura deste rei e a posição que este rei ocupava, um grande rei e com muitos recursos, ele não faria nada pequeno. Ele faria obras grandiosas. E ele vai dizendo que ele edificou para ele casas, ele plantou para ele vinhas, ele fez para ele pomares, ele fez para eles açudes. Ele diz que compra de servos e servas, diz que tem bois, ovelhas, mais do que qualquer outro homem havia possuído. Ele diz que amontoou para ele prata, ouros, mais do que qualquer outro rei. Ele diz que ele se trouxe para a sua vida cantores, pessoas que te serviam, inclusive nos seus prazeres ali, mulheres e mais mulheres. Nós precisamos atentar para uma situação da quantidade de vezes, nesses versículos, que Salomão diz, para mim. Em todas as expressões que ele coloca aqui, que ele empreendeu grandes obras, ele diz, eu edifiquei para mim casas. Eu plantei para mim vinhas. Eu fiz jardins e pomares para mim. Eu fiz para mim açudes. Eu comprei para mim servos e servas. Eu possuí todos que antes de mim assim não teve, eu amontoei para mim prata e ouro. Veja quantas vezes Salomão coloca nesses seus projetos de adquirir bens, de construir imóveis, e plantar, e adquirir servos, quando ele diz, e eu fiz tudo isso para mim. E nós não podemos deixar de lado essa expressão, refletindo de forma egocêntrica a posição de Salomão em adquirir os seus bens, em ir atrás das suas posses. Ou seja, tudo que ele buscou fazer, nada mais era do que satisfazer os seus desejos, satisfazer os desejos da sua própria existência. Era esse o desejo de Salomão. E isso deixa muito claro nessa expressão. E nós observamos aqui que Salomão já falhava no seu propósito de construir tudo isso. Nós vemos à luz da palavra do Senhor, o Senhor Jesus criticando, exortando por causa da avareza. Mas Salomão estava neste caminho. Nós precisamos entender que os caminhos onde nós trilhamos, que nós trilhamos só para buscar a satisfação dos nossos próprios desejos, é um caminho egoísta. É um caminho onde eu não me atento para as circunstâncias que estão do meu lado, à minha volta. Todas as pessoas que procuram seguir o desejo do seu próprio coração, vai demonstrar uma vaidade e um egoísmo sem tamanho. Você sabe muito bem que o próprio Jeremias, ele exorta para que nós tenhamos cuidado em seguir os caminhos do nosso coração, porque seguir os caminhos do nosso coração é perigoso. Quando nós vamos atrás, inclusive, de possuir bens,
de satisfazer a nossa alma com a segurança, com posses, simplesmente para ter uma confiança, para ter uma segurança, ele diz: isso é vaidade. Por esse motivo, apesar de ter tido tudo que os seus olhos desejavam, o versículo 10 é exatamente isso que ele diz: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. E declara: é vaidade da vida. É possível que você conheça alguém, quem sabe você mesmo, não intenta no seu coração, arduamente, constantemente, abrindo mão de todas as outras circunstâncias da sua vida, muitos inclusive da própria família, para possuir bens, para acumular bens, para juntar bens, esquecendo completamente do que é importante e do que vale a pena viver. Foi esse o desejo de Salomão. Recurso ele tinha. Ele desejava e disse: é isso que vai me trazer felicidade, vou atrás então. Servos ele tinha para servi-lo. É isso que eu anseio, então traga até mim. E ele foi acumulando, ou seja, se alguém havia construído um jardim belo, eu quero construir maior ainda. Ele deve ter ficado muito contente com o empreendimento que o seu pai deixou para ele, para construir o templo. Porque, segundo consta, nenhum templo foi igual ao templo que Salomão construiu. Um encargo de Deus para ele, ele deve ter ficado muito satisfeito por ter visto o tamanho daquela obra e tamanho realização no seu reinado. Mas ele não se satisfez só com isso. Ele precisava de mais. Ele precisava mostrar para os outros que ele era um grande rei. Ele precisava mostrar que um grande rei deveria ter grandes realizações. Mas aquilo era somente para satisfazer o seu próprio coração. Possivelmente você conhece alguém que passou tanto tempo da sua vida para juntar bens e não pôde usufruí-lo. Não pôde usufruir porque morreu antes, ou conheça alguém que mesmo que tenha vivido 100 anos, não usufruiu daquilo que ele conseguiu durante a sua vida. Sobre as posses, o que ela tem de valor na sua vida? Sobre as posses, qual o sentido dela para as suas vidas? É meramente um instrumento de satisfação? É interessante que quando nós somos mais jovens, quando nós somos adolescentes principalmente, nós ansiamos na nossa vida muitas posses que nós ainda não temos condições de ter. E sonhamos. Sonhamos em comprar um carro, sonhamos em comprar uma moto, sonhamos em adquirir outro bem, sei lá. Tudo aquilo ainda não está ao nosso alcance, mas nós desejamos. Mas sabe por que ele sonha em ter um carro, uma moto? Talvez para satisfazer o seu desejo de sair com a namorada, quem sabe para sair aí pegando racha por aí, quem sabe, sei lá, os desejos, mas ele anseia por isso. Mas é algo que ele não consegue. Mas o seu coração é alimentado por esse desejo para quê? Para ele se satisfazer e satisfazer a si mesmo. E daí, muitos jovens intentam e desejam possuir alguns bens para a sua própria satisfação. O anseio de Salomão era esse mesmo. Ele, com toda a sua riqueza ou fortuna, ele poderia dizer: eu vou criar e abrir um açude aqui para não faltar água para o povo. E ele diz
que ele abriria o açude para regar com eles o bosque em que reverdeciam. Que bosque é esse? Que ele havia também plantado. Então, tudo que Salomão procurava girava em torno dele mesmo. Tudo que ele intentava fazer e possuir girava em torno dele mesmo. Mas ele fala sobre outra situação, não somente quanto ao desejo de possuir os bens ou juntar bens, mas ele fala sobre a sabedoria. No versículo 13, ele diz assim: então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estutícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. No versículo 16 ele diz: pois tanto o sábio como o astuto, a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte também o astuto. É interessante que Salomão ele vai colocar: olha, eu fui atrás de toda a sabedoria, me tornei o homem mais sábio de todos os tempos, mas em contrapartida ele diz: isso foi um trabalho enfadonho para mim. Por que eu fui buscar sabedoria? Para quê? Porque ela própria pode conduzir à vaidade. Quantas pessoas buscam o conhecimento simplesmente para ser melhor do que outras? Simplesmente para ter uma posição diferente das outras? Simplesmente para dizer que eu sei mais do que os outros? Mas ele atenta que é melhor ser sábio do que louco. Às vezes a gente tenta buscar sabedoria, mas sem um propósito do que é ser sábio. Algumas pessoas buscam tanto conhecimento que acabam ficando loucos. Mas mais uma vez, Salomão diz que isto tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Mas é interessante que no 16 ele coloca que o mesmo destino, tanto do sábio quanto do astuto, é o mesmo, todos os dois morrem. Então, meus irmãos, Salomão está dizendo: continue ignorante. Será que é isso? Se de fato, se eu buscar sabedoria, eu vou morrer. Se eu continuar astuto, eu vou morrer do mesmo jeito. Que proveito tem a sabedoria? Nós precisamos nos lembrar que Deus é a fonte de toda a sabedoria. Provérbios nos diz isso, no capítulo 1. E que nós devemos clamar a Ele pela sabedoria, conforme dá Tiago. O Tiago escreve. Sendo assim, por que Salomão intentou buscar tanta sabedoria, mas no final das contas ele diz: é vaidade. A sabedoria ela pode ser usada de uma forma muito abençoadora na sua vida, como também esse adquirir de conhecimento, é isso que Salomão está colocando como sendo a sabedoria aqui. Era o acúmulo de conhecimento. Isso pode ser muito maléfico também, sendo usado de uma forma errada. Os homens têm buscado conhecimento, têm buscado acumular conhecimento para fazer o mal. Que proveito tem essa sabedoria? Que sentido tem essa sabedoria? Para que buscar a sabedoria? Por que clamar a Deus essa sabedoria? Sabe para quê? Para que você não haja como Salomão e viva a sua vida buscando acumular bens. Por tanto conhecimento que ele tinha, faltou-lhe entender que o seu maior bem era fazer a vontade do Senhor e priorizar as coisas do Senhor. A sabedoria, de que serve ela para você? Um último ponto sobre o trabalho. No versículo 18 ele diz assim: também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim.
É interessante que Salomão, ele traz aqui umas circunstâncias que é comum do ser humano agir. A questão da própria busca de acumular coisas através do seu trabalho, passar tempo da sua vida trabalhando. E dizem que com a nova reforma da Previdência ninguém vai aposentar mais, né? Eu acho que sim, mas é mais ou menos isso, você passar toda a sua vida e você não poder desfrutar daquilo que você trabalhou e outros irão desfrutar por você. Fez lembrar de uma pessoa muito conhecida na minha cidade, onde ele não prestou nem para casar, porque mulher dá muita despesa, isso é fato. Isso, ele foi sábio nesse ponto. Mas ele não intentou viver, ou não viveu a vida como ele deveria viver, só trabalhando e acumulando bens. Inclusive, não ia nem ao médico quando ele começou a ficar doente, porque o médico ia passar remédio e ele teria que gastar com remédio. Qual foi o fim deste homem? Como Salomão diz, tanto o estulto quanto o sábio morre. E ele deixou, sei lá, se 50 ou mais de 100 escrituras na cidade, algumas fazendas. Quem é que desfrutou? Os irmãozinhos dele. Nem sei se tem mais alguma coisa. Para que tanto esforço do nosso trabalho, como Salomão vai dizer, para deixar para alguns usufruir, ou aqueles que virão depois dele? E ele diz que ele é com fadiga, ou seja, a partir do momento em que o homem pecou, é uma própria condenação de Deus, ou seja, você vai trabalhar e sob fadiga você adquirirá o fruto do seu trabalho. E você se afadiga tanto com o fruto, para adquirir o fruto do seu trabalho, que você se esforçou tanto para deixar para alguns, inclusive trazer desgosto para muitas famílias, que é o que acontece. Não é assim que acontece na maioria das famílias quando estão inventariando os bens dos pais? E é interessante que Salomão, no versículo 21 a 23, ele diz assim: porque há um homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade. E ele diz que isso, inclusive, é um grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Ou seja, que proveito tem? O que ele está usufruindo com tanta fadiga do seu trabalho? Porque todos os dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa no seu coração, também isto é vaidade. E quanto mais posses, quanto mais bens as pessoas têm, possivelmente menos elas dormem, com a preocupação de manter os seus bens. Será que nenhum ladrão vai roubar? Será que nenhum funcionário vai passar a perna em mim? Será? Preocupação. Nós devemos entender que o trabalho foi instituído por Deus e é bênção para as nossas vidas. Mas Salomão, no versículo 26, ele diz: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho para que se ajunte e amontoe a fim de dar àquele que agrada a Deus. Salomão está dizendo: sabe como Deus, inclusive, abençoa o seu povo? Dando trabalho para os ímpios. Os ímpios, na sua vida, a essência é amontoar bens. E sabe por que ele faz isso? Para abençoar a sua vida. Quantos aqui não trabalham em empresas de ímpios? Empresas que os ímpios passaram a sua vida trabalhando para montar. Amontoam, para que o povo de Deus possa ter com que sobreviver também. O trabalho
Será que nós devemos olhar para os outros aí fora e por causa dos recursos e do amontoar de bens, nós vamos começar a agir como eles, trabalhando de domingo a domingo e se esquecendo do Senhor? Ou será que nós devemos entender que o trabalho ele é necessário, é bênção de Deus para as nossas vidas, mas ele não é tudo? E outra coisa, Deus lhe abençoa com o trabalho para colher os frutos desse trabalho, para você comer os frutos deste trabalho. Não é para deixar outro comer este fruto. É fato que a maioria dos pais tem uma grande preocupação de, em muitas realidades, trabalhar muito durante a sua vida para que deixe os bens para os seus filhos. Por quê? Seus filhos são aleijados? Seus filhos são incapazes? Seus filhos são deficientes mentais que não vão se formar profissionalmente e adquirir o seu trabalho e possuir os seus próprios bens? É um grande erro nós pensarmos assim. Nós podemos ter as posses nas nossas mãos, viver usufruindo da mesma, quando morrermos, eles se virem, porque vão brigar. Neste caso, eu acho que eu não vou ter problema. Mas, meus queridos, Deus o abençoa com o trabalho para que você possa comer do fruto do seu trabalho. É fato que você também vai simplesmente dizer: não vou comprar nem roupa para o meu filho mais, porque ele se vira. Eu trabalhei, eu conquistei, eu vou comer desse fruto. Mas o que Salomão está dizendo é que muitas pessoas passam a sua vida inteira, inclusive pensando na família ou no filho, nos filhos, para que não tenha necessidades futuras, e esquece de gozar dos frutos do trabalho que tem fadiga, sim. Ninguém ama acordar 4 horas da manhã ou de madrugada, passar o dia inteiro trabalhando. Ninguém tem um prazer absurdo de pegar um trem para São Paulo, como o Doraci brinca de vez em quando, se achar lugar para pôr o pé, para simplesmente viver uma vida. Não deixe com que nenhuma dessas circunstâncias ocupe o seu coração e o afaste de Deus. É extrema vaidade, a fim de que nós não sejamos tomados por esses sentimentos de egoísmo, de vaidade, de avareza. Nós precisamos olhar para a palavra do Senhor e entender que nós devemos servi-lo acima de tudo, e tudo que decorre, é Ele quem nos dá e é bênção para as nossas vidas, não para a nossa morte. Eu brinco às vezes, dizendo que tem muita gente que se preocupa até com velório. Para quê? Eu vou estar morto. Quem tem que se preocupar com velório são os vivos. Não é assim? Eu nunca vi um cadáver apodrecer no meio da rua. Alguém dá jeito de sepultar. E quando Salomão fala isso, ele não está nos ensinando a ser negligentes em nada. Pelo contrário, é ter uma vida melhor diante de todas as circunstâncias e agruras que a nossa própria vida traz. Há coisas mais importantes para nós nos preocuparmos. Nós devemos ser sempre gratos a Deus, na certeza, meus queridos irmãos, é isso que eu quero que vocês guardem, concluindo, que a vida só faz sentido quando Deus é o sentido da vida. A sua vida só terá sentido quando Deus for o sentido dela. E é isso que Salomão, ele aprende mesmo. Tive tudo, possuí tudo, usufruí de tudo. Se Deus não for o sentido da minha vida, tudo e absolutamente tudo é vaidade. Você quer ter sentido para a sua vida? Como o tema anual, ou o nosso tema anual diz, vida, qual o sentido da sua? Que Deus seja o sentido dela.
e ela terá sentido, tenho certeza disso. Você pode planejar e ansiar por ter uma vida mais confortável, não há problema nenhum. Confie que Deus proverá isso para a sua vida. Um teto, proverá um trabalho, proverá os recursos necessários para que você possa viver, para que você possa usufruir, para que você possa gozar da vida e viver uma vida com sentido. Por isso guardem, a vida só tem sentido quando Deus é o sentido da vida. Amém, queridos?